Olá, meus enfermeiros, tudo bem? Vamos aqui fazer o comentário do que a gente vai ver aí na nossa prova. Então, vamos rapidão aqui para dar uma passadinha em tudo que a gente já viu, certo? Então, resuminho aqui das nossas aulas. Então, a gente falou sobre... Essa aqui é desde o começo, né? Então, aqui na prova 1, mas valendo também, vai que cai alguma questão, né? Então, a gente falou sobre a adaptação celular, resposta, né? Ao estresse fisiológico, lembrando que a nossa disciplina está pautada aqui nesse slide, que é quando, né, a gente tem que entender que o processo de adoecer vai a partir de quando? Quando a gente tem um estresse fisiológico, né, mediante um patógeno, sei lá, um estresse ambiental, por exemplo, também pode gerar adaptação celular. Essa adaptação celular, por sua vez, a gente listou aqui algumas: hipertrofia, atrofia, hiperplasia, metaplasia, nós estamos feras nisso aí. E se não conseguir, essa célula não conseguir se adaptar, a gente tem lesão celular, e quando não há capacidade de adaptação. E essa lesão pode ser reversível. A gente falou de degenerações celulares, então pode cair na nossa prova, que a gente não falou disso na nossa prova 1, certo? Então, pode ter acúmulo de gordura, de água, proteína, carboidrato, e aqui, nosso assunto favorito, morte celular, né? Onde tem as lesões celulares irreversíveis, necrose e apoptose. Então, a gente vai falar sobre necrose, apoptose, os mecanismos para chegar aí, né? O que mais que a gente falou? Acúmulos intracelulares, que a gente já tem falado, degeneração celular, degeneração gordurosa, falamos também. O que mais que a gente falou? Necrose. Qual a diferença de necrose para apoptose? A gente já falou muito isso aí na primeira prova, mas dê uma olhada, é interessante a gente dar uma pincelada também. Tá? Então, quem quiser estudar, pode dar uma olhadinha e estudar aí. Morte celular. Falando, né, sobre o processo de cicatrização, então a gente colocou aí um material para vocês estudarem: assistência de enfermagem ao paciente com feridas. Então, tem regeneração da pele, avaliação, a gente vai falar disso aí também, porque a gente vai chegar no processo de regeneração. Então, chegou em morte celular, então nossa prova vai ser pautada, a nossa segunda prova, também terão questões aí de regeneração celular, certo? Então, a gente falou sobre isso. Foi a nossa primeira prova, todo mundo tirou 10, necrose apoptose, a gente falou já. O que mais que a gente não falou? Pigmentação patológica, então cabe aí algumas ressalvas. Então, o que poderia cair dali? A bilirrubina, por exemplo, o icterícia, que a gente pode falar, né? A calcificação patológica, a gente falou sobre calcificação distrófica, calcificação metastática, falou sobre a calcificação da placa de ateroma, né, que é importante, pode cair na nossa prova. O nosso processo de envelhecimento é assunto da nossa prova. Então, como que é esse processo de adoecer? E dentro desse processo de adoecer, onde a célula, durante a vida, passou por várias agressões, por várias adaptações, por várias lesões celulares, houve morte celular, alguns tecidos estão afuncionais ou perderam um pouco a sua capacidade, a sua função. Então, está na nossa prova, meu enfermeiro. Então, dê uma estudada nisso aí, entenda esse processo. O material está disponível. Lembrando que a nossa prova está tranquilo, você tem até 19 até a meia-noite para responder essa prova, né? Tranquilo e calmo, mas foco nos estudos. Então, a gente falar sobre inflamação e reparo, o que é o processo inflamatório, quais as fases do processo inflamatório, quais os sinais cardinais da inflamação, a gente vai falar também sobre isso, certo? Os eventos vasculares, a relação com a imunidade. Então, a gente tem necessariamente um enfermeiro que dá uma pincelada nisso aí. Câncer, o que é o câncer? Então, a gente vai falar sobre o que é o câncer, algumas estatísticas de câncer, uma vez que a gente está falando sobre o processo de adoecer. Agora, a gente entende também o processo, a era ultracelular, onde a gente vai entender o processo de adoecer a partir de moléculas menores que a célula, né? Então, a gente tinha aí como a célula, como a nossa base, como o nosso ponto de partida. Agora a gente tem organelas, moléculas, átomos, genes, que a gente pode ser modificado e gerar a lesão celular, a morte celular e o processo de adoecimento.
Então, a gente entende que o câncer é um conjunto de mais de 100 doenças, dependendo do tecido, da célula que acomete, né? A gente vai entender, então, na nossa prova vai cair. As fases de... Deixa eu ver aqui. As fases de iniciação, promoção e progressão, a gente vai falar sobre isso, está na prova. O que acontece em cada fase dessa? Então, na fase de iniciação, o que acontece? Tem já a colocação daquela sementinha, a colocação já daquele gene mutado, né? Na fase de promoção, se parar o agente agressor, o estímulo cancerígeno, eu posso parar nesse estágio, no estado de progressão, de promoção, ou progredir para o estado de progressão, onde a gente já tem divisão celular desordenada. Então, dê uma estudada, nossa prova cai aí também. O que causa o câncer, né? Então, eu trago sempre essa balancinha aqui, lembrando que a gente está utilizando dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, onde fala muito sobre a questão predisposição genética e as agressões ambientais. Então, a gente está falando sobre que a célula nossa sofre agressões diárias e contínuas, e que essa célula tem que se adaptar. E quando essa célula não se adapta, ou não lesiona, ou não consegue de alguma forma compensar, tem o aparecimento de doenças, tá? E o câncer que não deixa a gente mentir, certo? Então, a gente vai falar também na nossa prova, tem estudo da circulação, né? Então o que é hemostasia? A gente falou muito aí sobre homeostasia, falou sobre morfostase, mas o que é hemostasia, né? Esse equilíbrio tão importante para manter o corpo ok, né? Esse controle de sangramento, esse controle aí desses componentes, né? Então, falaremos sobre hemorragia, hiperemia, trombose, embolia. Falaremos também do controle hormonal frente ao processo de adoecimento. Então, falaremos sobre diabetes, falaremos sobre menopausa, falaremos sobre os principais hormônios secretados, hipófise, hipotálamo, certo? Falaremos sobre suprarrenais. Então, vamos falar muito sobre isso aí, muito sobre o sistema endócrino, o processo de regulação, a gente vai falar também, certo? E as doenças do sistema hormonal. Síndrome de ovário policístico, diabetes, doença da tireoide, transtornos do colesterol, né? Então, a gente vai falar muito. E a nossa prova, 27 de agosto, né? Na verdade, que 27 de agosto não dá sexta-feira, não. 27 da quinta-feira, né? Só corrijam aí se eu estiver errado, certo? Então, vamos aqui pegar um banquinho de questões para a gente falar um pouquinho. Então, está aqui uma das questões que podem cair, né? Claro que a gente vai focar muito no conteúdo ministrado. Então, vamos falar sobre o que é o câncer. Falaremos também... vários tecidos normalmente apresentam períodos de crescimento rápido e proliferativo. Aqui também é sobre câncer. Falaremos sobre oncogênese. Então, tudo depende também, né? Essa questão é extremamente interessante, que ela fala sobre os vários... aqui no caso está falando sobre hemorragia, né? Mas os estudos do sistema circulatório, a gente vai falar muito sobre ele, então está na nossa prova também. O que mais que cai na nossa prova? Trombose, sistema circulatório. Lembrando, sistema circulatório, vascular, o que está perguntando aqui? Infarto, tipos de infarto, doenças cardiovasculares. O que mais? Descreva esse processo. O sistema endócrino é composto por um grupo de glândulas. Em essência, os hormônios atuam como mensageiros que controlam e coordenam as atividades em todo o corpo, né? O eixo hipotálamo-hipófise, a interação dos sinais hormonais entre o eixo hipotálamo-hipófise está fornecendo estímulo excessivo ou insuficiente. A gente vai falar sobre retroalimentação, sobre feedback, né? Então, aqui a gente vai discutir em sala e, dependendo de onde a gente chegar, de como a gente chegar, a gente vai ter a nossa provinha aí, certo? Lembrando que a gente vai ter questões sobre envelhecimento, né? Processo inflamatório, as fases da inflamação. Então, tudo isso aí vamos levar em conta, certo? Então, estudem, o material está disponível, tem os fóruns, tem as atividades, revejam as suas atividades, deem uma lida para fazer nossa prova aí, 10, 10, 10. Certinho, meus enfermeiros? Um abraço, foi um prazer estar com vocês e sucesso para nós até a próxima disciplina.